Ei, amigos, amigos de tanto tempo, amigos que pelo menos nesse período aí da pandemia, nós estivemos tão juntos, estudando, refletindo, conversando a respeito das coisas, da doutrina, da vida, de Jesus. Veja bem, percebemos que chegou a hora de nos aproximarmos um pouco mais. E nós vamos, a partir de agora, responder às perguntas de vocês. Então, você vai usar, olha esse link aqui embaixo. Aqui você vai encontrar um questionáriozinho para você dizer o que você quer saber e dizer seu nome. Se você quiser gravar um vídeo, você grave e mande para nós. E nós vamos começar a conversar diretamente. E nós vamos, então, dialogar. Diálogo, à luz da doutrina espírita, à luz do Evangelho. Conto com sua participação. Contamos nós com sua participação. Um grande abraço. Aguardamos suas perguntas. Olá, amigas, olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro do projeto Muda-te, em que estamos aprendendo com o Espírito João Nunes, o livro Muda-te, da editora Fonte Viva. Nós estamos estudando no dia de hoje o capítulo 36 dos Melindres para o Entendimento. Naquela lembrança de que nosso dia a dia, nas nossas buscas, nas nossas lutas, estamos sempre nos aprimorando. E com isso nós vamos buscando dentro de nós aquilo que ainda precisamos modificar para melhor. E aí nos deparamos com algumas coisas, né, Helder, que ainda nos incomodam e que também incomodam aos outros que convivem conosco. E um deles é o que o João Nunes trata nesse capítulo. Aqui ele vai nos dizer que, ao ouvirmos uma crítica, um pensamento diferente do nosso, ao sermos corrigidos ou até mesmo no julgamento das pessoas, damos brecha ao melindre, à mágoa ou à raiva. João Nunes vai nos lembrar que toda vez que nós começamos uma caminhada, e especialmente se essa caminhada busca Jesus, os convites que Ele está nos fazendo, muda-te, sempre em caminho, sempre no caminho para encontrar Jesus, nós vamos nos enxergando melhor. E olhando para nós mesmos, vamos descobrindo estas coisas que nós queremos deixar para trás. Aqui nós mineiros temos um nome para isso, é uns trem, né? Uns trem que a gente quer largar, umas coisas que a gente quer deixar para trás, como essa questão da raiva, da ofensa, do melindre. Essa palavra melindre, quando nós vamos olhar no dicionário, é uma disposição para se ressentir, uma disposição para se ofender, geralmente com coisas insignificantes. Olha que interessante essa definição. Uma disposição para se ofender, uma disposição para se ressentir. Porque é claro que nós nos ofendemos às vezes com aquelas coisas mais graves, um amigo que nos traiu, uma confiança que foi perdida e aquilo machuca o nosso coração, nós nos angustiamos. Mas quando a gente está falando de melindre, em geral é uma disposição para isso. Ou seja, é aquela pessoa que está sempre ressentida, não pode falar nada com ela, que ela escuta atravessado. Qualquer coisinha que se fala, se chama uma atenção, se diz algo, ela já se sente ofendida. Essa sensibilidade é o melindre que João Nunes então está nos convidando a mudar do melindre para o entendimento. E essa palavra entendimento vai ser importante, porque para não nos melindrarmos, precisamos entender o nosso interlocutor.
E é isso mesmo, Helder. A gente às vezes pensa no melindre pensando na outra pessoa. Mas geralmente tem uma palavrinha também que tem se usado bastante, que é falar assim, nossa, mas eu tô com um ranço da outra pessoa, tem um negócio que não tá, parece que não tá batendo. E muitas vezes a gente vai perceber que é esse melindre. E quando a gente pensa em melindre, a gente pensa no outro. E hoje vamos falando aqui para a gente olhar para si mesmos. Será que a gente está se melindrando? E vai falar que se a gente deixa esses melindres crescer, na nossa caminhada teremos muitas dificuldades. Porque esse melindre pode ir aumentando. E cada coisinha que o outro vai nos fazendo, ou nos falando, ou situações que vão acontecendo, as pessoas que convivem conosco trazem alguma fala, a gente fica incomodado, a gente entra nesse processo. Então, essa observação pessoal que a gente precisa fazer, essa disciplina de pensamento, a nossa vigilância é o que ele nos chama a atenção. E uma outra coisa muito importante, que é o respeito. Porque para esse entendimento acontecer, precisamos lembrar que cada um de nós temos as nossas vulnerabilidades. Nós somos seres ainda imperfeitos e falhamos. Então, por que me incomodar quando alguma pessoa traz algum questionamento, alguma crítica ao que eu faço, ao que eu falo? Eu também tenho a possibilidade de falhar. Então, preciso olhar com carinho para isso, né, Helder? O convite do melindre para o entendimento é justamente para que nós alcancemos esse entendimento nas nossas interlocuções, esse entendimento nos nossos diálogos, o entendimento de que eu sim tenho sombras a serem iluminadas, de que nós não somos perfeitos, de que nós não estamos imunes à crítica, não estamos imunes a sermos inclusive chamada a nossa atenção quando nós fazemos algo que não foi adequado. E também entendimento de que o outro, às vezes, nos fala coisas sem pensar direito, ou não usa exatamente as melhores palavras, porque ele também está no caminho. Quando nós nos melindramos, essas duas vias estão sempre presentes. Primeiro, às vezes, de não acolher bem uma crítica, de não acolher bem uma corrigenda, de achar que ninguém tem o direito de nos falar nada, como, né? A gente fala assim, mas quem ela está pensando que é? Quem ele está pensando que é para chamar minha atenção, para me corrigir, né? Ou seja, quando nós damos essa abertura para que as pessoas nos ajudem no nosso processo de melhoramento, mostrando para nós talvez aquilo que a gente não esteja enxergando bem. Quando nós somos indulgentes demais para conosco mesmo, o outro sempre serve ali, ainda que seja com uma crítica, ainda que seja com uma palavra, às vezes até ofensiva, mas que nos ajuda a nos enxergar no nosso erro. E do outro lado, entender, aceitar, compreender que o outro também está na caminhada. E ainda uma lembrança válida que o João coloca aqui para nós, é que lembrar que cada um tem sua maneira de pensar, a sua maneira de falar, a sua maneira de agir, de ser, e muitas vezes a gente se incomoda até com isso, né? Às vezes a pessoa não está nem, nós estamos brincando os termos mineiros aqui, né? Está nem ralhando com a gente, a pessoa não está dando uma bronca, a pessoa não está criticando, mas a maneira dela falar traz para nós, como coloca lá no dicionário, né? Essa disposição faz com que a gente pense que a pessoa está nos criticando e às vezes nem é isso. E a gente fica então incomodado e já cria então um ressentimento com aquela pessoa. Então, onde nos cabe esse respeito, o amor ao próximo, que precisam caminhar juntos, um não vive sem o outro, amor e respeito. Lembrando que o amor verdadeiro é o amor cristão. Com os olhos repletos desse amor, enxergamos que os nossos companheiros são nossos irmãos e que eles estão neste processo semelhante ao nosso, o de crescer, aprender e viver o Evangelho. E aí, o nosso interior tem que ser moldado, modificado através das vitórias, das conquistas,
frente aos nossos problemas, aos nossos desafios, preocupando-nos com as ações elevadas. Assim nós não vamos dar, nos diz João, espaço a questões inferiores e vamos seguindo a nossa caminhada com equilíbrio e responsabilidade. E gostaria de ler aqui na íntegra essa mensagem que ele nos deixa. O nosso entendimento cristão está diretamente ligado ao nosso trabalho, ao nosso estudo, às nossas orações, à nossa disciplina. No trabalho, para vencer todas as atitudes e pensamentos que não sejam em favor do próximo. No estudo, para que as palavras e os ensinos do Mestre sejam absorvidos, entendidos e praticados através da caridade. Nas orações, pois sempre que nos comunicamos com Deus, Ele nos mostra o caminho de Jesus e nos orienta, acalma e cuida de todos nós sem exceção. E na disciplina, que estará em todo esse processo, atuando para que não percamos o caminho a seguir. O estudo e o trabalho que temos que realizar para o descobrimento do novo homem, desse entendimento de todas as nossas imperfeições, mas da certeza de que podemos vencer com o amor do Cristo e da caridade. Temos nossas diferenças e atritos, mas com amor e respeito nós vamos vencê-los, né, Maria? Esse estudo, essa disciplina, esse trabalho que João Nunes está aqui nos convidando a fazer, a doutrina espírita, assim como também literaturas especializadas na psicologia, tem nos dado este apoio, esta orientação, essa direção. Dona Joana de Ângeles, na sua série psicológica, em vários livros, no Homem Integral, no Autoconhecimento, em Plenitude, ela sempre fala, e todos os outros praticamente, ela fala sempre sobre isso, sobre a importância desse despertar, sobre a importância da palavra, sobre a importância do ouvir. O mesmo Miramês, na sua série Horizontes da Mente, Horizontes da Fala, e vai novamente nos relembrar sobre também esta importância de trabalharmos a forma como nós ouvimos o outro, trabalhar a forma como nós falamos com o outro, trabalhar o nosso estado mental diante do diálogo, da convivência. Tudo isso nos orienta para nos ajudar a mudar do melindre para o entendimento. E para os amigos que queiram estudar um pouco mais, nós temos, dentro da literatura de psicologia, uma metodologia chamada comunicação não violenta, que ajuda exatamente a esta cultura de paz, essa cultura de não violência na comunicação, a resolução de conflitos. Isso porque muitas vezes o melindre traz esses conflitos. Eu não escuto direito o que o outro está me falando, ou eu recebo a palavra dele como uma palavra de crítica, de ofensa, que estabelece-se ali uma violência, como se nós estivéssemos guerreando com as palavras, né? Um fala, o outro responde, se justifica, quer ter razão, aí esse quer ter mais razão ainda, aí levanta a voz. A comunicação não violenta, o primeiro aspecto é a observação sem julgamento. E aqui vale essa dica: observar o que o outro está nos dizendo sem julgamento, sem juízo de valor, sem aquilo que a gente, às vezes não está falando nada, mas está aqui dentro pensando assim: por que ele está me falando essas coisas? O que ele está querendo dizer com isso? E nós imediatamente vamos nos melindrando e criamos espinhos, criamos arestas, rusgas nesse diálogo. Autodefesa. É preciso aprender a escutatória, né? É preciso escutar o que o outro está falando sem julgamento, sem juízo de valor. E ainda na comunicação violenta nos lembra a empatia, a importância de sermos empáticos, a importância de acolhermos o outro, de acolher aquilo que ele está falando, de acolher as necessidades que ele está apresentando.
e nesse acolhimento buscar o entendimento. Olha quanta disciplina, quanto trabalho, quanto estudo nós precisamos fazer, nos dedicar para enfim mudarmos dos melindres para o entendimento. Isso é muito importante, né, gente? Todo aquele que quer caminhar para uma mudança efetiva precisa olhar para si mesmo, com amor e com respeito também. Não só pelo outro, mas também a nós. Também ter a autoempatia, também olhar para nossas autocríticas com amor, com respeito. E dessa forma, junto da oração, junto de Jesus, ouvindo através, dos nossos pensamentos dos amigos espirituais e nos modificando devagarzinho, nós vamos alcançar com certeza essa plenitude do ser. Então, deixamos aqui o nosso grande abraço a todos, desejando paz e bem.